Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Vamos trazer a provável escalação, como o Ramon pensa esse time, como a gente pode ter aí o Vasco em campo neste domingo às 18h30. Vamos falar também sobre mercado da bola. Olha, o Vasco resolveu nessa semana, nesse final de semana, movimentar o mercado. Nós vamos trazer informação sobre uma nova proposta que o Vasco fez por mais um meia argentino, Ezequiel Bulaldi. Vamos falar também sobre o jogador. Vamos falar sobre Carrascal, Michael Santos, Sebastião Ferreira, chegada do Paulinho Paula, também do Praxedes, a venda de Aguinaldo e um recorde que o Vasco bateu aí na temporada após concretizar algumas vendas de jogadores. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, uma opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. Olha, vamos trazer as informações do Gigante da Colina a partir de agora. Inclusive mandar um abraço para os membros do canal. O canal, eu vi que o nosso WhatsApp de membro hoje pegou fogo, hein? Se acalmem, pessoal. Se acalmem, pelo amor de Deus. Vai lá, vocês têm as informações que eu trago aqui em primeira mão. Então vire membro, dá uma moral pra gente aí, que tem um bolão também massa lá pra todos. Olha, o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense. A gente pode falar muito disso aí, vamos falar disso durante o vídeo. Mas o torcedor vascaíno tá, sabe, aquela situação. Cara, o que é que tá acontecendo? O que é que aconteceu? O Vasco resolveu entrar no mercado? Aparentemente sim. O Vasco fez algumas propostas. Fechou a contratação do Paulinho Paula, inclusive vai pagar 1.200.000 euros aí pelo jogador. Vai trazer o Sebastião Ferreira, que já está fechando com o Gigante da Colina. É aguardado aqui no Brasil. Segundo também eu soube, Paulinho Paula deve chegar ainda entre domingo e segunda aqui no nosso no Rio de Janeiro, né? No Brasil, para poder estar sendo o cara que vai reforçar o Gigante da Colina. Sebastião Ferreira ainda aguarda alguns trâmites para poder reforçar o Vasco. Praxedes já está passando por exames, o jogador deve ser anunciado nos próximos dias, deve se reapresentar juntamente com a equipe. Já, se eu não me engano, o Vasco na próxima segunda-feira já se reapresenta no CT. Enfim, Vasco também aguarda algumas situações de mercado. Situação do Michael Santos. Olha, eu falei uma coisa, cara, pra que eu fui elogiar o Fassi, né? O Andrés Fassi. O cara tava tudo bem, tava falando com todo mundo, tava alegre, disse que tava faltando pouco pra ele ir a Vasco. E agora o cara mudou de opinião, já botou até 750 mil a mais. Fassi, facilita, meu amigo, senão você vai ficar que nem ficou com o Valois aí, viu? Até hoje tá aí, você não conseguiu vender. Mas tá faltando esse entendimento aí com o Michael Santos. O Fassi já fez aquele jeito Fassi que a gente conhece. Quem acompanhou a negociação entre Vasco e Valois sabe como ele é, né? Então o Vasco vai ter que ter o molejo. Senão o Vasco vai sair da negociação, que foi o que aconteceu com o Valéus. Sobre Carrascal, o Vasco está fazendo um esforço financeiro para trazer o jogador. Precisa dar as garantias ao CSKA para poder trazer o jogador. A proposta para o jogador, tudo ok. O jogador aceitou a situação, contrato de 4 anos, tudo mais. Tudo ok. Agora o Vasco tem que dar as garantias ao CSKA, né? Essas dívidas que o Vasco fez aí, muitas vezes atrapalha de acertar algumas negociações por causa disso. Mas é aguardado. Só que o Vasco está no mercado, meu amigo. O Vasco está no mercado. Surpreendentemente, né? A gente esperava que não ia vir mais nada. E o Vasco foi por atacado. O Vasco está buscando esse rapaz aí, ó. Ezequiel Bulaldi. Essa informação foi dada lá na Holanda pelo portal 1908NL, que faz acompanhamento do futebol holandês. Ele está no Feyenoord. Jogador, para quem acompanhou o Godoy Cruz, quem lembra do Godoy Cruz aí, que jogava com o Reda, tinha um Bulaldi, que era um bom jogador, um bom meio campo, um jogador até mais finalizador que o próprio Carrascal. Segundo informações da imprensa holandesa, o Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo jogador que vale 3 milhões de euros. Vamos ver.
O jogador deve ser emprestado mesmo pelo Feyenoord. Tem uma boa equipe o Feyenoord, uma equipe bem azeitada. Até por isso também eu acho que o nosso Bulaud não conseguiu render. Mas é um baita de um jogador. O Vasco mostrando assim, olha, se não for com fulano, eu tô ciclando aqui engatilhado. Isso é a ideia, cara. Tem que trazer jogador, tem que ser assim. Você não pode ficar focado num jogador só, como foi no início do ano, que a gente focou em muitos jogadores e depois o jogador não vem, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser o caminhar dessas negociações. O Vasco também procura um zagueiro. Até o momento não consegui descobrir quem é esse zagueiro, mas o Vasco procura um zagueiro no mercado para reforçar essa equipe. E mais um atacante. Pode ser o Michel Santos. Sebastião Ferreira tá chegando, né? Se o Michel Santos não fechar, o Vasco vai buscar mais um nome para essa negociação. Soubemos hoje, né, pela imprensa argentina, que o Vasco também procurou o Benedetto, mas o Benedetto foi muito solícito ao dizer não quero sair da Argentina. Seria um grande nome, né? Mas ele não quer sair da Argentina. Enfim, tá continuando lá no Boca, na reserva. O Vasco hoje também fechou a venda de Egnaldo. Provavelmente Egnaldo deve ir nesse início de semana que está se entrando aí, né, na próxima segunda-feira, para a Ucrânia. E aí para fechar e o Vasco oficializar a venda desse menino da base, né? Desse grande jogador do Gigante da Colina, jogador que veio do Maranhão, tem uma história muito... Tem história de sofrimento, mas também uma história de recuperação. E a gente deseja ao Egnaldo aí que ele tenha todo o sucesso do mundo. Com essa venda de Egnaldo, o Vasco fechou um recorde na temporada. Pela primeira vez, o Vasco fechou 100 milhões em vendas. Juntando 68 milhões do Andrei, 24 aí do Pedro Raul e 21 do Egnaldo. O Vasco passou dos 100 milhões pela primeira vez, né? É aquilo, cara. Agora, por isso a gente tá entendendo aí porque o Vasco tá no mercado, né? Mas enfim, esperamos que o Vasco faça um bom mercado, tenha um bom técnico. O Vasco hoje tem um bom técnico e dando peças a ele, eu acredito que o Vasco vai fazer um campeonato de recuperação. Falando sobre isso, amanhã tem estreia, né? Amanhã tem estreia, neste domingo, se você estiver assistindo no domingo, do Vasco contra a equipe do Atlético Paranaense. A escalação provável é essa aí, a gente falou ontem com vocês, né? Léo Jardim, Miranda, Zé Vitor, Puma Rodrigues, Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon, Medel, Jair, Gabriel Peck, Aureliano e Figueiredo. O Léo sentiu sentiu um desconforto. Seria testado hoje, a gente não teve essa informação se o Léo foi a campo ou não. O Vasco divulgou um micro vídeo sobre a preparação e esperamos aí para saber. Se o Léo não for, vai aí o Zé Vitor como zagueiro do Vasco da Gama. O resto do time é esse aí que você tá vendo. Esperamos muito que o Vasco tenha uma boa estreia. 6h30 da noite, sem público. Estreia do Ramon Dias. Vamos confiar no técnico, né? Sei que tem muita gente aí chateado. Não tem que colocar o Zé Gabriel, tem que ser fulano, não pode ser a zaga assim. Mas enfim, vamos confiar no técnico. Porque ele sabe o que faz, né? Se der errado, infelizmente, é o início de trabalho. Mas é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu, hein? Amanhã tem Vasco, amanhã tem live do Comenta Léo pré e pós-jogo. Tamo junto!